Olá, queridos, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Nesse instante, eu quero tratar de um assunto que é muito peculiar nas nossas vidas, que é muito importante e é muito fundamental. O tema do nosso vídeo hoje é acerca da fé. A fé como uma chamada para viver. Eu tenho tratado esses últimos domingos a respeito desse tema na igreja, uma série de mensagens. E eu quero trazer um pouco desse assunto que tem transformado as nossas vidas e tem edificado o nosso espírito, para também transformar a sua vida e que o Espírito Santo fale poderosamente ao seu coração. Bem, nós sabemos o que é a fé. Nós recitamos, inclusive, o que está em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Só que muitas das vezes nós não conseguimos colocar em prática exatamente a fé. Às vezes temos muita fé, mas quando menos esperamos, nos deparamos com a incredulidade em nossos corações. A fé, ela não deve ser apenas um estado emocional. Ela provoca um estado emocional de alegria, de confiança, de certeza. Mas a fé, ela deve ser um estilo de vida. A fé, ela é uma chamada do Eterno para aqueles que se chamam justos. Justamente como eu falei, a fé, ela deve ser um estilo de vida. Em Romanos capítulo 1:17 diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O texto, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele nos desperta o entendimento de como é fundamentada a justiça de Deus, como é revelada a justiça de Deus no Evangelho. Essa justiça, ela é fundamentada na fé. Passou durante o tempo sendo construída na fé até que chegasse em nós pela fé. E o apóstolo Paulo diz que o princípio da justiça de Deus é pela fé. Do princípio ao fim é pela fé. E como está escrito, o justo viverá pela fé. Gálatas capítulo 3, versículo 11 diz: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Hebreus 10:38 diz: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Então a fé, ela não diz respeito a apenas um estágio ou a um momento das nossas vidas. A fé, ela deve ser um estilo de vida daquele que se chama justo. A fé deve ser um padrão de vida, uma forma de viver. Por quê? A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé não diz respeito ao que Deus pode nos dar. A fé diz respeito ao que nós podemos oferecer como sacrifício santo e agradável a Deus mediante a fé, não duvidando que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E quando a gente vai para algumas passagens bíblicas, a gente vai analisar algumas passagens bíblicas, nós passamos a entender nesse primeiro momento que a fé, ela deve ser um padrão de vida, a fé, ela deve ser um estilo de vida. Então, precisamos viver pela fé, precisamos viver por meio da fé, porque se nós recuarmos, o Senhor não se agradará de nós. Se nós deixarmos de crer, se a incredulidade tomar conta do nosso coração, o Senhor não se agradará de nós. E existem algumas situações que nós podemos acompanhar nas Escrituras Sagradas, no qual nós vemos que a incredulidade, ela provoca um cenário desfavorável. Segundo ponto que eu quero tratar rapidamente é a respeito daquele momento em que Jesus foi ressuscitar Lázaro. Toda a atmosfera contrária à ressurreição de Lázaro estava presente ali naquele momento. Jesus sai de onde estava,
vai ao encontro de Lázaro e encontra com Marta e Maria, e ambas dizem a Jesus: Mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus, em várias chamadas, ele disse: olha, creia que eu sou a ressurreição e a vida. Creia que acredite que quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Acredite que ele não ficará morto. Acredite que eu hei de ressuscitar. Mas quando Jesus olha para todo aquele cenário de incredulidade, mesmo ele declarando que ele era a ressurreição e a vida, que ele estava ali pronto para trazer Lázaro de volta à vida, Jesus vê as pessoas chorando de forma incrédula, sem fé do milagre que poderia acontecer. Aquelas mulheres e todos aqueles que estavam em volta, todos os amigos e familiares de Lázaro, estavam mais concentrados na cura que ele não recebeu se Jesus tivesse estado lá, ou melhor, na cura que ele receberia se Jesus tivesse estado lá, do que na ressurreição que Jesus estava prestes para realizar. Porque fé é uma questão de crer. Crer no Senhor e confiar nele. Fé é uma questão de dependência. Que tipo de milagre seria mais extraordinário aqui? Jesus curar um doente ou Jesus ressuscitar um morto? Às vezes, queridos, nós cremos muito, nós temos fé suficiente para crer que Deus vai nos livrar da tempestade. Mas a tempestade chega e a nossa fé ela já não é tão grande para crer que Deus pode nos livrar na tempestade. E toda aquela atmosfera de incredulidade fez Jesus chorar. Quando o texto diz que Jesus chorou, nós podemos ver nos versículos anteriores e sucessores a este versículo de que Jesus chorou, que Jesus ele se move em espírito, Jesus se perturba em espírito, no sentido de que ele se incomoda com aquela atmosfera de incredulidade. Jesus não chorou porque tinha perdido um amigo. Por que Jesus choraria porque perdeu um amigo se ele sabia que ia ressuscitar o seu amigo? A gente não chora por aquilo que a gente perdeu se a gente sabe que algo de melhor virá. Então não faria sentido nenhum Jesus chorar porque perdeu um amigo. Jesus chorou por causa da atmosfera de incredulidade. Jesus estava querendo transformar a atmosfera em atmosfera de fé, mas aquelas mulheres estavam mais concentradas no defunto, no óbito, do que na ressurreição que Jesus estava prestes para realizar como milagre. Lá em Mateus capítulo 14, versículos de 22 a 36, nós temos também um enredo que se passa entre os discípulos e Pedro e Jesus, quando Pedro ele entende que é Jesus se aproximando do barco em meio àquela tempestade, e ele decide descer do barco e ir ao encontro de Jesus caminhando sobre as águas. Só que por um momento Pedro desvia o olhar do mestre e olha para a tempestade em volta. O que acontece? Pedro começa a naufragar. Pedro começa a afundar. Jesus chega, estende suas mãos para Pedro e diz: homem de pouca fé, por que duvidastes? Se Pedro que saiu do barco era homem de pouca fé, o que dizer dos homens que ficaram dentro do barco? Quando a gente vai para Hebreus 11, a gente passa a entender um pouco mais ainda a respeito da fé. Porque quando nós vemos os patriarcas, grandes homens e mulheres de Deus sendo citados na Bíblia, em Hebreus 11, e quando o versículo 13 diz que todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido, nos desperta um pouco de choque. Poxa, quem tem promessa morre? Morre. Quem tem promessa, morre. Mas algo nos chama a atenção no final desse capítulo 11 de Hebreus, quando o versículo 39 diz assim: todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. Primeiro ponto, o que a gente pode alcançar de mais importante e precioso por meio da fé não são milagres e bênçãos limitados a esta vida terrena. O que a gente pode alcançar de mais precioso no campo da fé e através da fé, tendo como estilo de vida a fé, é o bom
testemunho da parte de Deus. Então todos esses homens e mulheres citados em Hebreus 11, eles receberam um bom testemunho por meio da fé. E no que culminou esse bom testemunho? O texto continua: no entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Como assim? Versículo 40. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Sabe? Às vezes a gente quer ter muita fé para receber bênçãos e bênçãos e bênçãos e bênçãos e bênçãos e mais bênçãos nessa vida, para sermos prósperos, fartos, alegres, felizes e termos tudo o que sonhamos. Mas quando a gente vai para Hebreus 11, 39 e 40, versículo 39 e 40, nós temos um choque com o nosso eu. Porque, como eu disse e repito, o que a palavra do Senhor diz é que todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé, e não as promessas por meio da fé. O que a fé deles conquistou como promessa, Deus fez para que nós vivêssemos e o testemunho destes fossem aperfeiçoados em nós. Observe, as promessas foram feitas, mas eles não receberam. Eles alcançaram bom testemunho, eles geraram a promessa pelo bom testemunho, mediante a fé, para que nós pudéssemos viver as promessas que um dia Deus fez a estes homens e estas mulheres que temeram a Ele e tiveram uma fé pautada nos princípios da palavra. Queridos, tem coisas que a nossa fé servirá para gerar, mas desfrutar serão as gerações futuras. Nós não receberemos e nós não veremos, mas as gerações futuras desfrutarão das promessas que foram geradas por meio da nossa fé e pelo nosso bom testemunho. Então a fé diz respeito ao quanto nós podemos agradar o coração de Deus, ao quanto nós podemos alcançar o coração de Deus com um bom testemunho. As promessas virão? Virão. Algumas serão concretizadas no nosso tempo? Sim, com certeza. Mas tenhamos em mente que a nossa fé, gerando um bom testemunho, construirá um caminho de promessas que as gerações futuras viverão. Abraão viu Isaac, mas Abraão não viu as multidões. Nós somos frutos de uma promessa feita a um homem chamado Abraão, o qual possuiria as nações da terra. E no nome dele, em nome dele, seriam chamados todas as famílias da terra. Deus também disse: Abraão, por meio de ti, eu abençoarei todas as famílias da terra. Nos próximos vídeos, nós falaremos sobre cada um destes homens e destas mulheres de Deus que construíram um legado de bom testemunho por meio da fé. Geraram promessas que hoje nos alcançaram. Deus abençoe sua vida poderosamente. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar para que essa palavra de bênção, de edificação, chegue a outras vidas. Deus te abençoe grandemente. Obrigado pela sua atenção.